Graça e a paz do Senhor Jesus, bom ter você aqui, compartilhar esse momento com você. Um momento de ministração da palavra, um momento de oração. É o nosso primeiro dia da primeira campanha de oração e jejum de 2021, que tem como tema para viver uma experiência maravilhosa. E daqui a pouco eu vou explicar melhor o porquê desse tema. Nosso convite é que você se junte a nós nesses 4 domingos ainda de janeiro, neste mesmo horário, aqui no canal da IPI Castelo Branco, no canal da igreja, no YouTube. O objetivo desta campanha é fortalecer a nossa fé, é nos unirmos na comunhão do Espírito Santo, é apresentarmos diante de Deus as nossas causas, os nossos sonhos, as nossas necessidades, os nossos anseios para este ano que ainda está se iniciando. O livro de Jó, de onde nós tiramos o versículo-chave para essa campanha, registra o quão difícil pode ser a vida do homem, do ser humano. Nós sabemos o que aconteceu com Jó, uma história muito conhecida, eu creio que você conhece. Jó enfrentou enfermidade, problemas financeiros, enfrentou o luto. Jó é a representação da vida de muitos de nós que passamos por dificuldades na nossa caminhada, na nossa jornada. É a representação do que passamos em 2020, com a pandemia do coronavírus. Muitas pessoas perderam seus entes queridos, o Brasil já perdeu muita gente. Pessoas perderam o emprego, sofreram com as condições financeiras, pessoas passaram por dificuldade de relacionamentos. Eu não sei qual foi a sua dificuldade, mas eu quero, a partir de hoje, juntamente com a pastora Josiane, com a liderança da igreja, motivar a sua fé, despertar você para sonhar que em 2021 você pode viver uma experiência maravilhosa com Deus. Amém? Eu creio que nós podemos. Nosso compromisso, então, é buscar, clamar esse Deus que faz maravilhas. E o mesmo livro de Jó, que conta toda essa história difícil, também registra uma linda revelação. Jó, capítulo 5, versos 8 e 9 diz: "Quanto a mim, eu buscaria a Deus e a Ele entregaria a minha causa, porque Ele faz grandes coisas e inescrutáveis e maravilhas que não se podem contar." Seja qual for a dificuldade, seja qual for o problema, este é um conselho para nós. Você pode dizer: quanto a mim, eu buscarei ao Senhor, buscarei a Deus, entregarei a Ele a minha causa, porque Ele, somente Ele, faz coisas grandes, inescrutáveis, indizíveis, inumeráveis, maravilhas que a gente não consegue explicar. Vamos então clamar a esse Deus? Nós temos ainda muito o que dizer a respeito desse tema. Quero dizer para você que Deus se importa com todas as áreas da nossa vida. E é por isso que nós podemos nos achegar a Ele com confiança. Seja qual for a área, da sua vida que você quer entregar e apresentar diante de Deus, talvez um relacionamento que precisa ser restaurado, seu casamento, talvez a conversão do seu esposo, da sua esposa, talvez aquele filho tão esperado que ainda não veio. Há pouco tempo eu estava ministrando numa igreja e ao final, quando já me despedia das pessoas, uma senhora se aproximou e me disse: "Pastora, meu grande sonho é ver toda a minha família na igreja comigo, servindo ao Senhor." Que sonho maravilhoso, que sonho lindo. E eu quero profetizar, como orei por aquela mulher, de que em 2021 toda a sua família esteja servindo ao Senhor. Então, qual é
a experiência maravilhosa, a causa que você precisa colocar diante de Deus. Deus nos apresenta a si mesmo. Ele se revelou através de Cristo, se revela através do Espírito Santo e se revela através da sua palavra. Como Deus Criador, como Senhor de todas as coisas, mas também como Pai, que pega cada um de nós como filho e coloca no colo, e ouve, e acaricia, e abençoa. É um Deus que se importa. Então, eu quero despertar você para que verdadeiramente você apresente diante de Deus a sua causa, a esse Deus que só Ele faz grandes coisas. Quantas histórias impressionantes, quantas experiências maravilhosas a gente encontra na palavra de Deus. E os escritores, autores da Bíblia que contaram as suas experiências, declararam que esse Deus é um Deus de maravilhas. Salmos 86, verso 1 declara: porque tu és grande e fazes maravilhas, só tu és Deus. Que lindo, né? Só Ele é Deus e só Ele faz coisas grandes e maravilhosas. Salmo 139, verso 14 também diz: eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Que coisa maravilhosa! Deus que nos criou, nos formou de um modo assombroso, inexplicável. Um Deus que se doou por nós, um Deus que se entregou, um Deus que se esvaziou e se entregou para que eu e você pudéssemos viver uma vida abundante, uma vida de experiências maravilhosas com Ele, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Eu quero compartilhar com você a experiência de Josué, bem rapidamente. Você se lembra do texto que está no capítulo 3, verso 5? Josué diz ao povo: santificai-vos, porque amanhã, ou seja, num breve futuro, o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Você crê nisso? Deus fará maravilhas no meio de nós, no meio da igreja, no meio da Castelo Branco, no meio da sua família. Deus fará coisas grandes no meio de nós. O povo estava ali perto do Rio Jordão e Deus dá uma instrução. Olha só, diz para eles que quando virem a arca, então se levantem, se arrumem e sigam a arca. Assim vocês ficarão sabendo para onde ir. A arca é a representação, o símbolo da presença de Deus. A arca carregava a palavra de Deus, que é a vontade de Deus. Então Deus está dizendo: quando vocês virem a arca, quando vocês perceberem que a presença de Deus, que é muitas vezes visível, sim. Visível como? Você vai me perguntar, pastora. Ele se manifesta na natureza, na vida das pessoas ao nosso redor, através de um olhar, de um gesto, um sorriso, uma palavra. Mas nós precisamos estar atentos com os nossos olhos fitos em Cristo, autor da nossa fé, para nos apercebermos quando a presença de Deus está no meio de nós. Então o texto diz: se levantem, se arrumem e sigam a arca. Quando nós estamos reunidos, é promessa dele se fazer presente no meio de nós. Quando 2 ou 3 ou mais estão reunidos em meu nome, diz o Senhor, estarei no meio deles. E quando nós estamos reunidos no templo presencialmente, ou hoje nesse ajuntamento de pessoas pela internet, nós estamos espiritualmente em comunhão com o Espírito Santo. Deus se faz presente no meio de nós. Eu creio que Deus
tem revelado na IPI Castelo Branco que Ele está no meio de nós, que a sua presença é viva e verdadeira. Então, a orientação para nós é: olhem para Ele, se levantem, não é hora de ficar acomodado, lamentando, chorando, mas se levantem, se arrumem e sigam a presença do Senhor. A outra instrução que Josué diz é: santifique-se, purifique-se, porque então amanhã o Senhor fará. As instruções se referem muito mais ao que eles precisavam fazer do que o que Deus faria. Com certeza, se perguntavam como é que Deus iria fazer para que eles pudessem atravessar o Rio Jordão. E eu faço essa pergunta para você. O que você precisa fazer para que Deus venha fazer maravilhas no meio de nós? Para que Deus venha fazer maravilhas aí no meio da sua família? Será que a mesma instrução dada ao povo, registrada em Josué, não serve para nós? Quando virem a arca, se levantem, se arrumem, marchem, santifiquem-se, e então Deus fará. O povo creu, o povo obedeceu, o povo seguiu em frente, e você sabe o que aconteceu. Eles atravessaram o Rio Jordão. Você precisa atravessar um deserto, um mar, um rio que está pela frente em 2021? Então creia, Deus pode fazer isso por você. Deus pode. É só você também fazer a sua parte, ter essa atitude de se santificar, de se manter atento a Deus que nos conduz. A Bíblia tem inúmeras histórias de pessoas que vivenciaram experiências maravilhosas. Gente que viu o mar abrir, o sol parar, enfermos serem curados. Viram a multiplicação dos pães, viram a pesca maravilhosa num rio que não tinha peixe. Presenciaram a glória de Deus. Se você fosse escolher uma dessas histórias, qual delas mais te impacta? Difícil, né? Eu tenho muitas histórias preferidas das Escrituras. Talvez a mais preferida delas seja a história da viúva endividada, de 2 Reis, capítulo 4. Diz a Escritura que ela sofre com o luto, com a perda do seu marido que morreu. Ela sofre com a vergonha de estar endividada na comunidade. Ela sofre com o medo, a ameaça de seus filhos serem levados como escravos. Quantos sentimentos que se parecem com os nossos sentimentos: medo, vergonha, tristeza, dor, luto. Quando ela chega diante do profeta pedindo ajuda, o profeta diz: o que eu posso fazer por você? Muitas vezes nós, como pastores, pastoras, líderes, conselheiros, quando nós ouvimos as histórias das pessoas, das famílias que chegam à igreja com sentimentos semelhantes, com experiências semelhantes, muitas vezes a nossa reação é essa: o que eu posso fazer? De verdade, não posso fazer nada, a não ser ouvir e orar por você. Mas nós cremos num Deus que faz coisas grandes e maravilhosas. E eu creio que essa mulher, ela tinha fé suficiente para isso. Aquela mulher se levanta, vai pedir ajuda, ouve a instrução do profeta, obedece aquela instrução, envolve os seus filhos no momento em que eles precisam buscar as vasilhas, trazer as vasilhas para ela, envolve seus vizinhos no momento em que precisa pedir aos vizinhos que tragam as vasilhas. Ou seja, todos ao seu redor são participantes do milagre que chega através daquela mulher, da fé daquela mulher.
o milagre que chega à sua casa chega também na sua comunidade. Aquela mulher, ela se levantou, ela tomou uma atitude, ela buscou a presença de Deus. E no momento em que ela recebeu uma ordenança, uma instrução, uma direção, ela fez exatamente como Deus mandou fazer através da boca do profeta. E o milagre aconteceu. Que experiência maravilhosa! Enquanto ela colocava azeite nas botijas, o azeite não parava. Quando acabou as botijas, o azeite parou. Ela volta até o profeta, conta o que aconteceu, e ele diz então no versículo 7 do capítulo 4: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Foi embora o medo, foi embora a vergonha, foi embora a tristeza. A dívida, ela foi de endividada a empreendedora. A vergonha da comunidade, agora o testemunho do milagre. Não é uma história maravilhosa? Uma experiência maravilhosa? Então lembre-se, o tema da nossa campanha é para viver uma experiência maravilhosa. Então, depois dessas duas histórias impressionantes, maravilhosas, eu quero trazer para você 4 pontos, 4 princípios que podem nos ajudar a vivenciar um milagre em 2021. O primeiro ponto é: remova os obstáculos. Você já deve estar pensando até que milagre foi esse. A ressurreição de Lázaro. Ali havia uma pedra no túmulo de Lázaro, havia as ataduras no corpo de Lázaro, até que ele fosse totalmente restaurado à vida. Alguns passos aconteceram. Foi preciso tirar os obstáculos do caminho. E aí eu te pergunto, quais são os obstáculos que podem estar no seu caminho? Talvez a incredulidade, um pecado, a incredulidade de realmente não crer que Deus possa fazer. Mas faz tanto tempo que eu espero, não vai mais acontecer. Mas o médico disse que para mim não tem jeito, não vai acontecer. No meu trabalho é muito difícil, isso não vai acontecer. Remova a pedra, remova as ataduras, remova os obstáculos que possam impedir você de vivenciar o milagre de Deus na sua vida. Em segundo lugar, o segundo princípio, renuncie a si mesmo. Renuncie o seu eu, o seu orgulho, o seu conhecimento. E aí eu quero lembrar de outro milagre incrível que a Bíblia nos conta. Quando Pedro e os seus amigos pescavam, o texto diz que a noite inteira pescaram, nada pegaram. Mas então Jesus chega, se aproxima e diz: lança de novo as redes, joga ali do lado direito. E Pedro, pescador experiente, que conhecia a maré, que conhecia a fase da lua, poderia ter dito: Senhor, hoje realmente o mar não está para peixe. Mas a declaração de Pedro foi: por causa da tua palavra, sob a tua palavra, então eu lançarei. Pedro renunciou ao seu conhecimento. Pedro renunciou às suas questões pessoais e Pedro simplesmente obedeceu. Se você puder, acompanhe o culto das 19h30, em que eu vou falar um pouquinho mais dessa experiência maravilhosa da pesca que Pedro vivenciou, no culto das 19h30. Se você puder ir presencialmente, espero você lá. Se não, acompanhe pelo Facebook, depois gravado aqui no YouTube. Em terceiro lugar, obedeça ao Senhor. Como nós vimos nas duas histórias, nos 2 milagres, nas 2 experiências maravilhosas que eu contei, o povo ali registrado em Josué, a viúva registrada em 2 Reis, capítulo 4, nós vimos que eles receberam instruções de Deus. Talvez você fique perguntando: mas pastora, como é isso? Deus vai falar alguma coisa para mim? Sim, Deus pode falar.
Deus pode dar sinais, Deus pode se revelar. Deus fala no nosso íntimo, Deus fala através da sua palavra, Deus fala através dos seus profetas, Deus fala através da natureza, de canções. Eu não sei, mas eu sei que Deus fala. E Deus coloca no nosso coração uma instrução ou uma atitude que você deve observar. Uma outra viúva, dessa vez em 1 Reis, capítulo 17, diz que quando o profeta chegou, ela já estava ali pronta para comer o último bocado de farinha e morrer junto com seu filho. Essa história maravilhosa nos mostra que nem tudo está perdido, que nem sempre é o fim de todas as coisas. Aliás, nós sabemos que nem a morte é o fim de todas as coisas. Nós temos a eternidade em Deus. E aquela viúva já estava se conformando que ia morrer. Mas então o profeta diz: pega esse pouco de farinha, esse bocado de farinha, faz um bolo e traz para mim. Olha que coisa! Você pensando no seu filho, que tudo que você tem ali é para oferecer para o seu filho, o que você faria? Muitos diriam: eu daria para o meu filho. Isso é falta de fé. Aquela mulher creu que Deus que faz coisas grandes, o Deus que livrou o povo do Egito, o Deus que abriu o mar, o Deus que mandou pão para o povo no deserto, poderia fazer algo por ela. Então ela obedece o profeta. E a Bíblia diz que eles comeram e ela teve para o resto dos seus dias. Então obedeça, seja qual for a ordenança do Senhor. Através das Escrituras, através da sua palavra, Ele tem para nós instrução, Ele tem para nós direção, Ele tem para nós mandamentos que nós devemos seguir, com o qual nós devemos nos santificar, com o qual nós devemos nos apresentar diante dEle. E em quarto e último lugar, ofereça algo para o Senhor. Como assim? Não é barganha. Vou dar algo para o Senhor, vou dar um dízimo bom, uma oferta boa, e aí Deus vai me abençoar. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando baseado nesse texto da viúva, que ela tinha um bocado de azeite apenas, a outra um bocado de farinha. Mas também estou falando, pensando naquele milagre da multiplicação dos pães. Quando Jesus pede para ver o que tinha ali para o povo comer, e então um jovem que tinha 5 pães e 2 peixinhos ofereceu tudo o que ele tinha, o lanche que ele tinha, a refeição que ele tinha levado para acompanhar Jesus naquele momento de ensinamento. E então ele entrega os 5 pães e os 2 peixes e uma coisa maravilhosa acontece. Aquilo se multiplica de tal forma que mais de 5.000 homens se alimentaram, sem contar mulheres e crianças. E ainda sobrou muito. Então, ofereça algo para o Senhor. O que você tem para oferecer para Ele, que a partir disso Deus pode fazer um milagre acontecer. Deus pode trazer uma experiência maravilhosa para você. Eu quero terminar então a ministração da palavra lembrando que esse Deus, descrito ali naquele texto de Jó que nós lemos, é um Deus que faz grandes coisas, coisas inescrutáveis e maravilhas que não se pode contar. E isso não é para uma pessoa, isso não é para alguém especial, isso é para todos nós. Quero lembrar você que Deus, independente de nós, Ele faz, mas Ele quer nos tornar participantes do seu milagre. Ele fez com que aquela viúva que teve uma atitude de fé e de obediência pagasse as suas dívidas, livrasse os seus filhos da escravidão. Ele fez com que aquela mulher que ofereceu um bocado de farinha alimentasse não somente o profeta, mas a sua família, e também tivesse por muito tempo. Ele fez com que o povo, registrado ali por Josué, o povo que já vinha caminhando por muitos e muitos anos,
atravessasse novamente as águas de uma maneira sobrenatural, a fim de chegar à terra prometida. Ele fez com que aquele povo se levantasse, ficasse com os olhos na arca, com os olhos em Deus, na direção de Deus. Ele fez com que aquele povo acreditasse que Deus podia fazer coisas maravilhosas e para isso precisavam se santificar. E eu quero concluir lembrando você que a maior parte dos milagres encontrados nas Escrituras teve, além de uma atitude de fé, uma atitude de ação, de pessoas que se doaram, de pessoas que entregaram, de pessoas que buscaram. Então vamos clamar a esse Deus, vamos buscar a sua presença, vamos nos preparar para as grandes coisas que Ele quer fazer em nós, através de nós, no meio de nós em 2021? Você pode aí nos comentários colocar o seu pedido para nós estarmos orando, não somente hoje, mas estaremos orando durante todo esse período da campanha, pelo seu pedido, pela sua necessidade. Coloca aí também a sua gratidão, o seu agradecimento, apresenta diante do Senhor e compartilhe conosco aquilo que você quer compartilhar. Remova os obstáculos do seu caminho, tira toda a incredulidade, livre-se do pecado, abra as portas para aquilo que Deus pode fazer em você e na sua vida. Ofereça para Ele, obedeça e deixa que Deus realmente faça na sua vida coisas grandes, para que você possa viver uma experiência maravilhosa com Deus em 2021. Vamos orar? Domingo que vem às 10 horas nós estaremos aqui novamente. Mas antes eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigada pela Tua palavra revelada. Obrigada pela presença do Teu Espírito em nós. Espírito Santo que nos ensina, Espírito Santo que nos guia, Espírito Santo que nos faz lembrar tudo que Jesus nos ensinou. Obrigada, Espírito Santo, porque essas histórias maravilhosas, essas experiências impressionantes, não são apenas para o nosso lazer, mas são principalmente para despertar a nossa fé, para nos levar a crer nesse Deus que faz coisas grandes, maravilhosas, coisas que nós não podemos sequer compreender, mas que nós cremos pela fé. Pai, eu quero em nome de Jesus interceder por cada vida que nesse momento acompanha a ministração através da internet, por cada família, Senhor, representada, seja membro da IPI Castelo Branco ou não, Senhor, eu peço a Tua bênção sobre cada um. Pai, eu quero profetizar que em 2021 nós viveremos uma experiência maravilhosa contigo. Nos ajude, Senhor, a nos preparar. Ajude-nos a olhar, Senhor, na Tua direção e somente na Tua direção. Como aquele povo olhando para a arca. Possamos estar olhando, atentos ao Seu conduzir, Senhor. Ao Seu dirigir. Ao Seu falar. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude a estarmos preparados, a fazer como aquele povo que se levantou, se preparou e marchou e continuou em frente, Senhor, até que o milagre aconteceu. Que nós possamos remover os obstáculos, tirar os empecilhos, a incredulidade, o pecado, possamos nos santificar, porque Deus fará maravilhas. Eu creio que o Senhor fará. Que nós possamos, Senhor, obedecer, que nós possamos Te oferecer o nosso coração, oferecer a nossa vida, Senhor, oferecer um pouco do que temos ou tudo o que temos, para que a partir disso o Senhor multiplique e faça infinitamente mais. Pai, eu quero orar, Senhor, para que em 2021 a Tua igreja, a IPI Castelo Branco, a Tua igreja espalhada pela face da terra faça diferença no mundo.
Faça milagres, Senhor, que vidas sejam impactadas, que comunidades sejam impactadas. Como a vizinhança daquela viúva foi impactada no momento em que o milagre aconteceu e ela pôde pagar as suas dívidas. Que nós possamos fazer diferença no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa comunidade, na nossa rua, no prédio onde moramos. Que 2021, Senhor, seja um ano em que nós possamos estar atentos ao seu mover, Pai. Em 2020 ficamos como que paralisados, amedrontados, vivenciamos a tristeza, vivenciamos o medo, mas que em 2021 possamos ter a coragem de permanecer em Ti, Senhor, de testemunhar do Teu amor, de compartilhar a Tua palavra, Senhor. Pai, que nós possamos expandir o Teu reino, alargar as tendas. Nós estamos sonhando como igreja que a experiência maravilhosa de 2021 seja a mudança para o novo templo, Senhor. Acolhe, Senhor, os pedidos dos meus irmãos, das minhas irmãs, daquela irmã que tem como sonho, que quer como uma experiência maravilhosa ver a sua família servindo ao Senhor, juntos na igreja. Aquela mãe que vivencia, Senhor, um momento de esterilidade, mas sonha em ter um filho nos braços. Abençoa, abre o seu ventre. Aquele pai de família que está sonhando para 2021, Senhor, com um novo emprego, com um novo salário. Abre as portas, papai, em nome de Jesus. Com aquela jovem, Senhor, que está sonhando, com aquele jovem sonhando com a universidade, sonhando com o primeiro trabalho, ou aquele, Senhor, que está planejando o casamento, aquele que está sonhando com a restauração do casamento. Pai, acolhe os pedidos e as necessidades do Teu povo, Senhor. Aqueles que estão enfrentando enfermidades, Pai. Aqueles que estão sofrendo com o luto. Aqueles que têm os seus entes queridos hospitalizados, Senhor. Entubados, desenganados. Pai, nada contigo é o fim. Consola os corações, papai. Envia anjos, Senhor, tocando nessas vidas. Se for da tua vontade, cura, Senhor, em nome de Jesus, liberta. Pai, ouve essa mãe e esse pai que estão pedindo pela libertação de vícios dos seus filhos, dos seus cônjuges. Aquela mulher que está sofrendo com a violência doméstica, Pai, que em 2021 ela experimente algo maravilhoso na sua vida, a liberdade de tudo isso, Senhor. Nós cremos que Tu és Deus que pode, Senhor. Tu és Deus que faz, e como Tu fizestes no passado, continua fazendo e continuará fazendo, Pai, até as próximas gerações, até a vinda de Cristo, até o dia da consumação final. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor a IPI Castelo Branco, seus ministérios, sua liderança, Senhor, suas famílias. Abençoa os projetos, abençoe os sonhos, os planos, Senhor. Aviva a Tua igreja, Pai. Ajude-nos a permanecer, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a crescer e a glorificar o Teu nome. Nós oramos e assim agradecidos colocamos diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Como é bom saber que Deus nos ouve. Domingo que vem estaremos aqui novamente às 10 horas com a ministração da palavra e a oração. Mas aí na sua casa, tire um momento durante essa semana, faça um devocional, fale com Deus, faça um jejum, um breve jejum e junte-se a nós nessa campanha de 2021. Deus abençoe, beijo no coração.